décimo ano! Hoje nós vamos para a parte de gramática da unidade 2. Então, vocês já copiaram essa matéria, é a matéria sobre past contínuos, tá? Então aí, eu dei uma breve introdução do que seria o past contínuos. E a gente pode encontrar, tanto com o nome de past continuous, quanto past progressivo, é a mesma coisa, tá? E ele é utilizado para indicar ações contínuas que estavam ocorrendo em determinado momento no passado. Ou seja, a gente está falando de passado, de uma coisa que estava em andamento no passado, tá? Então a gente pode usar para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo, para expressar uma ação contínua no passado que foi interrompida por outra, tá? Então tudo isso a gente pode usar o past continuous. Mas o que é importante aqui? É que vocês saibam o quê? A formação do past continuous, tá? Então lá no terceiro, no segundo bimestre, a gente viu o simple past dos verbos regulares e irregulares, né? Então a gente já viu uma forma de passado. Agora, esse também é uma outra forma de passado, só que é o passado contínuo, ou seja, era uma ação que ainda estava em andamento, tá? E qual é a formação? Toda vez que usar past contínuos, você tem que colocar o was ou were, o verbo principal, seguido de ing, tá? Então, sempre vai ter que ter o was ou were, o verbo e o ing. Lembrando que o ing se refere ao contínuo, ok? O was ou were, para você saber qual que você vai usar, basta ver o sujeito. O was eu uso para as pessoas do singular e o were eu uso para as pessoas do plural, tá? Então aqui vai depender do sujeito. E o verbo que você for usar, você sempre vai ter que acrescentar o ing, tá bom? Como todo tempo verbal, a gente tem as três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Então vamos lá. O que acontece na forma afirmativa? Como ele é formado? Primeiro eu ponho o sujeito, o was ou were, lembrando que aqui vai depender do sujeito, verbo principal, ing e complemento, tá? Na forma negativa, eu ponho o sujeito, o was ou were, not, para mostrar que é negativa, ou seja, was not ou were not. Eu também não posso usar a forma contrária, wasn't, weren't, né? Verbo, ing e complemento. Quando eu quero fazer a forma interrogativa, eu só inverto, eu ponho was ou were antes do sujeito, depois o verbo, ing e complemento. Então vocês estão vendo aqui que em todas as formas eu tenho que ter o was e o were e o verbo com ing. Olha os exemplos aqui, ó. She, uma forma afirmativa. She was going to my house. Então, ó, she, sujeito. O was, por que é o was? Porque o sujeito é she. Going, ó, o verbo com ing e o complemento, tá? Agora vamos fazer uma negativa. Ó, they, o sujeito. Were not, ou então weren't, ok? Que eu posso usar a forma normal ou a forma contrata. Por que eu usei were? Porque o sujeito é they. Ó, studying, ó, verbo com ing e complemento da frase, tá? Na interrogativa, eu ponho was antes do sujeito. Então, ó, was, she, então eu usei was porque o sujeito é she, ó, going e ing to my house. Então, em todas as formas eu vou usar o was ou were e o verbo com ing. Então, isso aqui você não pode esquecer, tá? Então, eu tenho aqui a formação da afirmativa, da negativa e interrogativa. Então, é só vocês seguirem essa ordem aqui. E sempre lembrando, o was ou were vai depender do sujeito, tá? Agora aqui, em relação à forma interrogativa, a gente tem duas maneiras de fazer pergunta. Primeiro, quando é uma short answer, ou seja, quando você vai responder sim ou não. Como é que é feita essa pergunta? Toda vez que a minha pergunta começar direto com was ou were, é porque eu vou responder sim ou não.
E como que eu respondo? Primeiro eu digo se é yes or no. Eu ponho o sujeito, né? Sempre em forma de pronome. E depois eu ponho was ou were. Se for yes, wasn't ou weren't se for no. Acabou, tá? E aqui, se eu was ou were, vai depender de quem? Do sujeito, tá? Pronto, não preciso colocar mais nada. Aqui na resposta curta não entra nem o verbo com ing, nem o complemento, tá? Só vai até aqui, só até o was ou were, ok? Então, toda vez que a minha pergunta começar direto com was ou were, é para responder sim ou não, tá? Mas aí eu tenho também um outro tipo de pergunta, que é a pergunta que começa com uma word question, né? Sempre lembrando vocês, word question são palavras interrogativas. São aquelas palavras que a gente usa para fazer pergunta. O que, quem, como, onde, ok? Então, what, where, when, who, how. Isso são palavras interrogativas. Aí, se eu tenho uma pergunta e eu tenho uma word question, aí ela também antes do was e do were. Ela vai vir no começo da frase, tá? E aí, como que é formar? Word question, o was e o were, sujeito, lembrando que aqui também vai depender do sujeito, verbo com ing e complemento. Então, olha o exemplo que eu dei aqui, ó. What were you doing there? Ó, what é o word question. O were é aqui, né? Porque o sujeito é you. Verbo com ing e o complemento da frase, tá? Então, é assim que você vai formar uma pergunta com word question. Mas vocês estão reparando? Independente de ser uma short answer ou uma pergunta com word question, o verbo vem antes do sujeito. Toda vez que for pergunta, você tem que colocar o was, o were antes do sujeito, tá? Aí, short answer já começa com was, were. O word question ainda vem a word question na frente, tá bom? Então, o que é importante aqui para vocês? Nunca esquecerem dessa formação aqui, tá? Verbo to be no passado, was ou were, verbo principal, e no verbo principal eu sempre vou ter que acrescentar o ing, tá bom? O was e o were vai depender do sujeito. Se o sujeito se referir às pessoas do singular, o was. Se referir às pessoas do plural, o were. Pronto, tá? E aqui tem a formação de cada frase que você pode fazer. Afirmativa, negativa, interrogativa, com word question. Como é que eu pergunto, como é que eu respondo, né? Uma pergunta com yes or no. Então, é tudo aqui direitinho. É só vocês seguirem essa ordem que eu coloquei aqui. Mas sempre, nunca esquecendo desta formação aqui, tá? E sempre prestando atenção no sujeito, para ver se vai usar o was ou se vai usar o were. E nunca esquecer de acrescentar o ing no verbo principal. Tá legal? Então, isso aqui é a matéria da unidade 2, se referindo a pés contínuos, tá? Então, eu já volto agora para falar com vocês sobre os exercícios.